Eu e você deita e de manhã estamos de pé, porque a misericórdia do Senhor é muito grande e o seu amor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. A Bíblia vai dizer: o discurso de um coxo, a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou entrando com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Estamos dentro do culto de ciclo de oração. Eu trouxe essa mensagem, essa palavra a qual o Senhor Ele propôs em meu coração. A Bíblia vai falar que Pedro e João, irmãos, eles iam ali subir para orar. A oração a nona. A oração a nona é conhecida basicamente às 3 horas da tarde. Nós podemos ver que, diferentemente do nosso costume, o costume da cultura judaica, eles tinham 3 momentos de oração durante o dia. Eles oravam às 9 horas da manhã, oravam às 12 horas, que era o meio-dia, e oravam às 3 horas, que era conhecido como a oração a nona. Mas o interessante, irmãos, é que me chama a atenção, é que a Bíblia vai dizer e relatar que Pedro e João, eles subiam para orar. Eles subiam para buscar a presença de Deus. Eles subiam para buscar a face do Senhor. A Bíblia aqui ela não vai contar outro momento que Pedro e João eles subiam para jogar a conversa fora. Que Pedro e João eles não subiam para falar da vida alheia. Mas a Bíblia ela contempla que Pedro e João eles subiam para orar, para buscar a face de Deus. E a Bíblia vai dizer ali que havia um varão que desde o ventre da sua mãe se encontrava ali naquela porta do templo de Jerusalém chamada Porta Formosa. A Porta Formosa era aquela porta do templo, a qual ali não só esse coxo, mas vários ali homens pediam esmola. Homens ali desabrigados, homens que ficaram ali querendo o seu sustento do dia pedindo esmolas. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento, irmãos, iam passando 2 homens de oração, 2 homens cheios da presença de Deus, 2 homens que verdadeiramente buscavam a face de Deus. A Bíblia vai dizer que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Ele nasceu daquela forma. Ele nasceu com seus tornozelos, irmãos, virados. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento, que ele vendo a Pedro e João, que iam passando naquele momento, eles pediram esmola. Ei, mas eu quero te dizer essa noite, irmãos, o Deus que eu e você serve não é Deus de esmola. Ele é Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus que não te entrega migalhas. Ele é o Deus que faz a obra por completo na minha e na tua vida. Mas uma coisa que me chama, irmãos, a atenção é se Pedro e João tivessem
ali abençoado aquele coxo com algumas moedas, a sua vida ainda se tornar do mesmo jeito, porque todos os dias ele ia precisar de pessoas para o colocarem ali naquelas escadas, para no outro dia acontecer mais uma vez, de fato, aquela humilhação, que eles pegavam aquele coxo e botavam ali naquela porta para pedir esmola. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Deus, irmãos, tem reservado para eu e para você é mais coisa grandiosa. Não é coisa, irmãos, pequena. Muitas das vezes, irmãos, nós esperamos do nosso Deus coisa pequena, coisa pela metade. Mas o Deus, irmãos, que eu e você serve, o Deus que eu e você contempla, o Deus que eu e você busca, Ele é Deus, irmãos, de milagre grande na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que Pedro e João, passando ali, fintaram os olhos naquele coxo e disseram: olha para nós. E aquele homem, ele ficou ali esperando receber algo ali de Pedro e João. Mas eles falaram: olhe, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu posso te contar uma coisa: na tua vida você não pode basicamente ter coisas materiais grandiosas. Você não pode ter aquele carrão do ano que você talvez almeje e queira tanto ter. Talvez você não tenha aquela casa dos seus sonhos. Mas uma coisa eu tenho que te dizer nessa noite: você tem o principal, que é a presença de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, irmãos, a Bíblia fala que aquele homem, ele saltou e pôs-se de pé depois daquela palavra de autoridade que Pedro e João ali, cheio da presença de Deus, confirmou diante daquele coxo, irmãos. E a Bíblia fala que logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé. Mas uma coisa aqui que ele fez: ele não foi embora. Aquele coxo, quando ele foi curado, irmãos, ele não retardou para trás. A Bíblia vai dizer que quando ele salta, e naquele momento quando ele é curado, ele começa, irmãos, a engrandecer o nome do Deus de Israel. Ele começa a saltar, ele começa a glorificar e começa a entrar no templo para adorar a Deus, juntamente com Pedro e João. E naquele momento, muitos que viram aquele coxo ali que pedia esmola, a Bíblia fala que eles ficaram pasmados, eles ficaram admirados com quão grande milagre que aqueles dois homens cheios da presença de Deus, ao darem aquela palavra ali de firmeza, ao darem aquela palavra ali de cura para aquele coxo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que aquela notícia percorreu do que tinha acontecido naquela cidade. Eu digo a eu e a você, irmãos, para que você possa ver coisas como essa acontecendo hoje, coisas como essa se manifestando nos nossos dias. Busque a presença de Deus. Faça como Pedro e João. Eles não subiram para jogar a conversa fora. Eles não subiram para falar da vida do irmão. Eles não subiram para falar da vida da irmã. Mas eles subiram para orar e buscar a face do Senhor. Que eu e você possa ser como João e Pedro, que venham buscar a cada dia a presença de Deus, para que a gente possa ver, irmãos, nos nossos dias, no meio do recinto, o agir de Deus no meio da igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar distribuindo algumas